Hi there, my friend. Welcome to our video. I would like to invite you to stay watching using YouTube's subtitle in your own language. Let's go for it. Relax and have a nice time now. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso vídeo. Dando sequência em nosso vídeo de automação residencial. Nesse momento é uma sequência do vídeo anterior em que eu tinha dito que eu ia demonstrar o sistema que foi exposto no vídeo anterior, mostrando através daquele monitor serial do Arduino, da ideia do Arduino, que eu estava recebendo esses 8 sinais, como eu expliquei no outro vídeo, através de um multiplex que está instalado dentro dessa nossa plaquinha, que é desenvolvida, é um projeto desenvolvido pela Hi Wi-Fi. Aqui está o multiplex, ele está integrado então com o ESP826612E. Eu vou estar mostrando nesse vídeo então o circuito dessa plaquinha, tá? E também vou estar apresentando o sketch que está rodando nele aqui do Arduino, que eu tive que desabilitar então a comunicação serial, que justamente entra por esses dois pinos aqui, que são os mesmos pinos, depois no sketch vocês vão perceber, que fazem também a alimentação de dois relés que são conectados ao GPIO 1 e 3. Que são os pinos que fazem a comunicação TX-RX, tá? Já falei isso nos outros vídeos, a gente vai estar falando sobre isso, aprofundando, enfim. É um conceito de comunicação serial que é feito e através dessa comunicação é que no vídeo anterior, se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aí em cima, dá uma olhadinha lá e que eu mostro, então, através do monitor serial da ideia do Arduino, a resposta de cada um desses 8 botões, aparecendo ali com resultado digital entre 0 e 1. Quando eles estão em estágio de descanso, abertos, eles aparecem o 0 e quando eu aperto, então eles apresentam o 1. Eu expliquei um pouquinho no sketch, nós vamos estar revendo nesse vídeo aqui também a questão do sketch. Mas o objetivo principal desse vídeo, além de estar mostrando então agora o sketch funcionando sem o monitor serial e com isso utilizando as duas portas 1 e 3, dessa maneira eu consigo então não só ter 8 sensores de entrada, 8 portas de entrada através do multiplex, como a gente já viu, mas também eu tenho as 8 portas de saída. No outro vídeo eu só mostrei 6 e nesse vídeo aqui eu estou mostrando as 8 portas. Então eu vou passar para a demonstração, ó, a gente vai prestar atenção. Estão todos eles desligados nesse momento, porque os push buttons estão abertos. Mas eu vou começar a apertar e eu já deixei na ordem, ó. Então eu quero destacar, ó. Esse aqui é o primeiro relé que está sendo controlado, eu deixei na ordem. Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. O quarto, ó, que está coincidindo com o GPIO 02, que é o que acende e apaga o LED do chip, eu na verdade liguei nesse relézinho externo, que eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito dele. Perceba que ele está disparando o relé, olha lá. Não sei se dá para perceber o barulho, mas ele está disparando o relé. E eu vou estar falando um pouquinho mais, mas esse relé está ligado no 3.3 volts que vem da própria placa alimentada aqui do ESP, do próprio ESP, alimentação do ESP. Eu faço passar para esse relé e ele, como vocês percebem, ele está funcionando ok, sem problemas. Eu vou falar um pouquinho a respeito dos relés, que na verdade esse vídeo, a ideia é falar um pouquinho mais a respeito de relé, tá? Continuando aí a demonstração, ó, eu tenho aqui a porta de entrada, que seria, vamos dizer assim, o A5, né? O analógico 5, disparando o relé 5. Tem aqui também o A6, disparando o relé 6 e assim por diante, até o final. Tá certo? Então tá aqui, eu vou estar mostrando aí o sketch na tela, que deu essa solução.
Eu até usei um relé aqui, um módulo relé de 8 portas, até para ficar mais didática a apresentação. E eu queria falar um pouquinho a respeito do circuito e também do código que tá nessa demonstração, está rodando. O Sketch, né? Que nada mais é do que um nome dado a um programa. É um programinha que roda dentro do nosso ESP8266, utilizando aqui a interface do Arduino, a ideia do Arduino. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso também. Eu vou aprofundar um pouquinho nessa questão do IDE do Arduino. Nos próximos vídeos a gente deve falar a respeito de outras opções em termos de placas controladoras que se utilizam de microcontroladores, mas o foco aqui é a gente estar explicando um pouquinho esse circuito que foi criado aqui. Então, se você prestar atenção, ó, nessa parte interna é onde está soldado o nosso multiplex. Então estão aqui as portas dele, ó, que são 16 portas, né? 8 de cada lado. Aqui está o nosso ESP826612E, um lado dele aqui também, que também são exatamente 8 de cada lado, dando as 16 portas, ó, estão aqui do outro lado. Eu estou olhando, na verdade, a visão superior, tá, da placa. Essa aqui seria a visão inferior da placa. A gente vai focar mais na visão superior e eu vou estar apresentando só mesmo o que está impresso em destaque aqui na parte superior, que é para a gente poder ter uma visão melhor, tá? Então aqui, ó, estão todos os pinos do nosso ESP, estão aqui, ó, e aqui os pinos do nosso multiplex. Então olha aqui, ó, o que eu fiz? Eu conectei esses 3 pinos do multiplex a esses 3 pinos do ESP, que são justamente o GPIO 15, esse aqui de baixo. Aí a gente tem o GPIO, esse aqui é o 2, e o GPIO 0, que está aqui, ó. Na sequência a gente tem o GPIO 4, GPIO 5, aí a gente tem o GPIO 3 e o GPIO 1, que são justamente o RX e o TX. Aqui, ó. Se você seguir esse circuito, ó, você vai ver, ó, todos os pontos amarelos que acendem ali, ó. Ele está interligado com esse, que é o ponto que eu uso para fazer a comunicação serial. Esse monitor serial, ó, que a gente viu aqui. Eu não consigo abrir agora porque ele não está conectado, mas toda a comunicação serial ela é apresentada nesse monitor serial, que a gente viu já nos outros vídeos. Então esse aqui é o TX e esse aqui é o RX. Vamos lá. Ele se repete aqui, né? É o mesmo ponto, e esse aqui também é o mesmo ponto que é usado então para alimentar os relés. Ele dá a volta por aqui e ele se conecta então no nosso ESP8266, nesse ponto aqui. Aqui, ó, na sequência aqui do nosso multiplex, esse pino aqui, ó, dá entrada de sensor. Esse é outra entrada de sensor, ó, eles aparecem os pinos externos. Esse dá outra entrada de sensor. Esse aqui é a outra entrada de sensor. E esse aqui, ó, ele é ligado no 3.3, na voltagem, tá? Então, se você acompanhar, ó, todos esses pontos aí são 3.3, são VCC, que inclusive é esse ponto aqui de baixo, ó, tá? Então, essa é a configuração aqui do nosso multiplex. Aqui é que você liga a corrente dele. Esses 3 pontos aqui debaixo dele são ligados no terra, ó lá. Ó o nosso terra aqui, ó, que também está ligado no terra do nosso ESP, aquela nossa breakout board, aquela branquinha, ó. Esse pino aqui é o pino que é justamente o ground, olha lá.
E ele conecta nesses 3 pontos. Seguindo aqui, ó, esse aqui também é uma entrada analógica, esse é outra entrada analógica, esse é a saída do multiplex, que vai ser conectada no nosso A0 aqui, ó. Tá certo? É o A0, que é a única entrada analógica que a gente tem do nosso ESP826612, 12E. Então, é por aqui que entra, na verdade, tudo isso que o multiplex captura e entra por essas portas do multiplex aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa é a conexão aqui do multiplex. Você tem a energia entrando por aqui, o ground nesses 3 de baixo, a saída analógica por aqui e as 4 entradas de sensor nessa posição, tá? Eu vou estar publicando também o datasheet dele, ou pelo menos o esquema do multiplex, que é para você poder ter isso aí também e estar conferindo. Mas é basicamente isso aí. Falando mais um pouquinho a respeito do nosso ESP826612E, ó lá, aqui também a ligação de energia dele, ó. Tá certo? Ó. Ele tem que estar ligado à energia dele aqui, através desses 2 resistores também, a energia vem para cá e para cá, ó, que são os pinos, um é de reset e o outro é aquele de wake up, tá? Que é aquele que é o CHDP, que é feito para acordar ele quando ele entra no modo sleep. Como a gente não está trabalhando com bateria, ele vai ficar sempre ligado à energia, olha lá, aos 3.3 volts, que é para ele ficar sempre acordado. Tá certo? E aqui para baixo continua então os pinos de saída para relé, ó. Esse é o primeiro de saída, esse é o segundo de saída, terceiro de saída para relé, quarto de saída para relé. Esse aqui novamente é a energia, tá? 3.3 volts, a alimentação dele. E do outro lado, a gente tem os 3, como eu já falei, que são usados para controlar o multiplex. E a partir desse ponto, então, eu vou começar a ter, na verdade, esses 3. Esse aqui, ó, é o terra, o 15, tá certo? O 2 e o 0. E a partir daqui, então, eu passo a ter as saídas para relé, ó, que são pela ordem, como eu já falei, o 4, o 5, esses que são o 3 e o 1, que tanto servem para a saída de relé quanto para a comunicação serial. E era esse o objetivo que a gente tinha nesse vídeo, ó, mostrar o sketch já readaptado para funcionar tanto com 8 relés quanto com 8 sensores. Ó. Essa é a numeração das portas de comunicação, os GPIOs, ó lá, tá o 0 aqui, ó, o 3, o 1, o 2, o 13, o 16, o 12 e o 14, que são justamente esses do lado de cá, ó. Se você for olhar aqui pela ordem, ó, o quarto de cima para baixo, que é o primeirão lá de cima, é o 16, aí depois tem o 14, aí tem o 12 e por último o 13. Então eu estou usando esses 4 pinos para controle de relé desse lado e esses 4 pinos para controle de relé desse outro lado aqui, ó. Esses 4 aqui, que são o 3, aí depois o 5 e o 4, tá bom? Então olha aqui, feita a adaptação, na verdade esse coisa aqui está invertido, eu tenho 2 versões, tá? Aqui na verdade, ó, ele está utilizando o 2 e o 0. E ali no lugar do 0, olha lá, e do 2, ele está usando o 5 e o 4, ó. No lugar do 0, ele está usando o 5 e no lugar do 2, ele está usando o 4. É que eu tenho 2 versões de placa que hoje houve uma inversão aqui, ó. Em vez de eu estar usando essa aqui, que é a 2 e a 0, eu estava usando a 5 e a 4, tá? Mas é indiferente, você pode usar tanto essas duas como essas duas para o multiplex,
que funciona. Aí estão aqui então os pontos, olha lá, o ponto A0, que é esse aqui, ó, tá certo? Como sendo o input. E aqui é o resto do sketch que eu já apresentei. Aqui faz a leitura dos pinos. Esse aqui, essa é a rotina, ó, é a função, ó, que faz justamente a leitura, que trabalha com multiplex, que ela vai ler as posições do multiplex. Aqui, como eu falei, eu comentei todas as linhas, ó, que dariam aquela saída serial, porque eu não estou usando mais o monitor serial, não tenho como usar, porque eu estou usando o pino 1 e o 3, ó, para comandar relé, como eu mostrei no início do vídeo, tá certo? Então é isso que eu queria mostrar em termos aqui do sketch e em termos do nosso circuito que foi elaborado aí para ter essa função. Com esse conjunto aqui eu estou conseguindo então ter 8 entradas e 8 saídas no nosso ESP12E. E a partir de agora eu quero estar falando um pouquinho mais a respeito desses módulos relé, que são os primeiros atuadores que a gente vai estar analisando para poder estar usando nesse nosso projeto de automação, tá? Então eu tenho aqui um módulo relé que tem um relé, como está visto aqui, um que tem 2, um que tem 4 e um que tem 8, que são os relés que eu elegi para esse projeto. A gente vai ter situações que vai poder estar usando um de 8, situações que vai usar de 4, 2, em alguns casos de 1 também, tá? Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, tá? Que eu fiquei devendo essa apresentação, esse sketch. Para ele não ficar muito longo, eu vou estar entrando no próximo vídeo, então, detalhando um pouquinho mais a respeito dos relés, mostrar a diferença entre eles, os cuidados que a gente tem que ter na hora de utilizar os relés, porque muitos problemas acontecem na hora que você começa a fazer as ligações dos relés. Às vezes você não consegue disparar os relés, e é isso que eu quero estar falando um pouquinho mais no próximo vídeo, tá bom? Se você gostou, polegar para cima. Se não está inscrito, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações das novidades e vão para frente. Próximo vídeo então eu vou estar explicando um pouquinho as diferenças entre os relés e como a gente faz para utilizar eles sem problema. Obrigado pela tua atenção, fica com a gente, fica com Deus.